Oi, oi, gente, como é que vocês estão? Eu sou Yasmin e no vídeo de hoje eu queria compartilhar com vocês alguns livros que tiveram a capacidade de me deixar ali com o coração quentinho, com o coração completo. Não quer dizer que são livros, assim, todos leves, que vão tratar de assuntos leves, nem todos, mas são livros que me fizeram refletir, que me fizeram pensar e que eu terminei a leitura ali com o coração repleto de coisas boas, de boas energias, de sensações boas. Então eu quis compartilhar essa lista aqui com vocês. O primeiro livro que eu quero indicar é um romance mais jovem, um romance mais leve, que esse sim vai deixar o seu coração quentinho, que é Hoje, Depois, Amanhã. Aqui a gente vai conhecer a história da Rowan e do Neil. Eles são inimigos ali desde sempre no colégio. Os dois competem por tudo, né, para ser o melhor aluno, para ser o orador de turma. Eles sempre que tiram as notas mais altas da sala, que fazem os melhores trabalhos, só que eles não se suportam. E agora eles estão no último dia de aula do terceiro ano ali, né? Eles estão para se formar e eles vão participar de uma brincadeira, de uma gincana que o colégio propõe, que é chamado de uivo. O uivo, ele é como se fosse um rito de passagem, então eles vão precisar responder e buscar algumas respostas ali numa gincana através da cidade, pegando pistas, solucionando enigmas, enfim, e é cada um por si, tá? Só que é claro que os dois querem competir porque os dois querem ganhar o uivo. Só que o resto da sala acaba tendo que se unir para tentar vencer os dois, porque eles estão cansados ali de sempre ser os dois a ganhar tudo, a tirar a melhor nota, a tirar o melhor trabalho, a ganhar as premiações de sala, enfim, a ganhar tudo. E aí o resto da sala decide se unir para vencer os dois. Só que os dois acabam descobrindo isso e aí eles vão se reunir também, né? Vão tentar se unir para conseguir vencer o resto da sala. Então eles vão ter que passar bastante tempo juntos, se conhecendo um pouco durante esse último dia de aula, e eles vão acabar descobrindo que todo esse ódio que eles tinham um pelo outro, na verdade, era tipo amor, admiração e tal. Então eles vão acabar descobrindo ali no fim do dia que eles podem estar sim apaixonados e que eles poderiam ter vivido ali alguns anos já de romance e ter se entregado a esse sentimento que eles quase, tipo, que eles não conseguiam entender. Então é um romance bem leve, é um romance divertido, bem clichê, mas que vai deixar você com o coração quentinho. A próxima indicação é uma história em quadrinho que eu li há algum tempo atrás e que eu amo, eu gostei muito da história. Eu gosto muito da parte gráfica da história em quadrinho, que é O Príncipe e a Costureira, nessa edição maravilhosa da Darkside. Ela é toda colorida por dentro, gente, a arte é maravilhosa. E aqui a gente vai conhecer a história de um príncipe ali, de um pequeno reino, que gosta de se vestir de mulher. E a gente vai saber muito sobre preconceito, mas a gente também vai conhecer a parte da costureira, que é a amiga, que vai acabar se tornando amiga dele. E que vai ajudar ele a conseguir se vestir da maneira que ele se sente mais confortável. Então a gente vai ver uma amizade crescer e também um sentimento chamado amor entre os dois. Então a gente vai acompanhar bastante a jornada de amizade dos dois, quais são os desejos desse príncipe. A gente vai conhecer bastante sobre preconceito. Então essa é uma história em quadrinho que eu super indico, é uma história em quadrinho rápida. Ela é divertida, mas que vai deixar você com o coração quentinho e também traz um pouco dessa temática de preconceito, de cada um poder se vestir e usar e conseguir ser quem quiser ser, sabe? Então é muito legal, é muito interessante, fica a indicação aí pra vocês. Agora um livro que eu sempre indico pra quem tá procurando um refúgio na literatura, pra quem quer um livro leve, pra quem quer um livro divertido. Se você for sabendo que vai encontrar isso, que vai encontrar um livro bobinho, mas que vai trazer uma história gostosa de acompanhar, com protagonistas que são carismáticos e que eu sempre vou indicar, é A Assistente do Vilão. Aqui a gente vai conhecer a história da Ivy, que acaba conhecendo o vilão ali do reino numa situação inusitada, e ele acaba chamando ela para trabalhar para ele como sua assistente. Então os dois vão acabar desenvolvendo ali uma relação de amizade. Esse é um clichê gostoso, é uma fantasia, uma romantasia. Se você gosta de slow burn, essa aqui é uma ótima pedida, porque a Ivy e o vilão, assim, eles vão construindo essa relação
de amor e de amizade bem aos poucos, e é muito legal ver tipo as fagulhas que saem entre eles. Os diálogos são divertidos, são engraçados, então não é aquele livro que vai fazer um boom, que é super inovador e coisa assim, mas é um livro que vai te deixar ali distraído durante o tempo que você estiver lendo, não vai pensar em mais nada, você simplesmente vai querer terminar logo. E o segundo, que é Aprendiz do Vilão, eu também amei, então continua sendo muito bom e eu tô super ansiosa para fazer a leitura do terceiro e último volume dessa trilogia, que é Aliado do Vilão, alguma coisa assim, que sai em 2025, então eu tô muito ansiosa para fazer a leitura e fica a indicação aí dessa série aqui para vocês. Um livro leve, que eu amo a adaptação, eu assisti a adaptação antes de ler o livro, então eu tenho um carinho maior pela adaptação do que pelo livro, mas o livro também é sensacional, ele é um livro para quem gosta de fantasia, é um livro para quem está procurando também alguma coisa mais leve, aquela coisa bem sessão da tarde, é um livro para quem ama Estúdio Ghibli, que é o Castelo Animado. Sim, gente, tem livro, muita gente acaba não sabendo que o Castelo Animado é um livro, né, originalmente, que ele foi adaptado ali pelo Estúdio Ghibli. Eu amo o filme, eu amo a história da Sophie do Hall, e aqui a gente vai conhecer a Sophie, que é uma jovem que não tá tão contente com a vida que ela tá levando, eu acredito, né, pela sensação que ela me passa. E aí ela acaba sendo amaldiçoada por uma bruxa malvada ali do reino, e ela acaba se tornando uma mulher dos seus 80, 90 anos, e ela precisa achar uma maneira de desfazer essa maldição. Por isso que ela vai ao encontro do Castelo Animado, que é onde mora o Hall, que é um grande mago, ele é super conhecido ali no reino, né, na região, mas ninguém sabe muito bem como é o Hall, se ele é uma pessoa boa, se ele não é. Há quem diga que ele rouba o coração de mocinhas e coisa assim. E ela encontra no Castelo Animado um refúgio, ela encontra amizade, né, com os outros moradores ali. E é muito legal ver essa evolução da relação da Sophie com o Hall, porque eles também criam esse laço de amizade e de confiança, além de criar também ali uma relação de amor. Então é muito gostoso de ler, ele é rapidinho, essa edição tá tão maravilhosa, gente, olha isso aqui, ela tem tantos detalhes, ela é tão bonitinha, ela vem num box maravilhoso, pelo menos a minha edição, que tá aqui embaixo, nesse box aqui, porque tem mais 2 livros ali, também nessa pegada de fantasia, da mesma autora. Então fica a indicação para vocês, se vocês gostam do filme do Estúdio Ghibli, eu acho que vale super a pena também conhecer essa história em formato de livro. Agora um livro que vai te fazer refletir sobre a sua vida, para quem gosta de livros que trazem um pouco sobre a vida após a morte, sobre o que a gente encontra do outro lado, sobre arrependimento, sobre o quanto as pessoas nos marcam e o quanto a gente marca a vida das pessoas também, que a gente encontra ali ao longo da nossa jornada. E esse livro é As 5 Pessoas que Você Encontra no Céu. Eu assisti esse filme há muitos anos, e aí eu descobri que tinha livro, e depois eu li o livro e eu também gostei bastante. É um livro bem curtinho, mas ele vai trazer a história de um senhor que trabalha num parque de diversões, e por conta ali de um acidente ele acaba falecendo, e ele vai partir para essa jornada de vida após a morte, encontrando 5 pessoas, né, para ele chegar ali no céu, e ele vai encontrar essas pessoas e entender quem são essas pessoas e por que elas fizeram parte da sua vida, e ele vai parar para pensar em muitos momentos ali da sua jornada, enquanto ainda estava vivo, sobre arrependimento, sobre essas pessoas que ele encontrou no meio do caminho, mas que às vezes ele nem dava tanta moral assim para a importância que elas tiveram para o seu crescimento pessoal, profissional e seja lá o que for. E aí ele vai reencontrar essas pessoas e, gente, é simplesmente fantástico. Esse é um livro que vai trazer uma temática um pouquinho mais complexa, um pouquinho mais pesada, né? Com toda essa parte de vida após a morte, do que a gente tem do outro lado, algumas reflexões sobre a vida, porque afinal é um senhor de idade que acaba reencontrando pessoas que fizeram parte da sua jornada. Então a gente vai conhecer bastante sobre a sua vida antes do parque de diversões, como que ele chegou no parque de diversões, quem foram essas pessoas que participaram ali, que foram importantes a ponto dele poder encontrar na sua vida após a morte. Então assim, é muito interessante, ele vai trazer muitas reflexões, então fica a indicação aí se você quer uma leitura rápida,
mas ao mesmo tempo uma leitura muito profunda. E se você gosta desse tipo de assunto, se você quer também fazer o teste, assistir o filme, é um filme mais antigo, mas eu lembro que eu tinha gostado bastante, até preciso reassistir, porque faz muitos anos que eu assisti, mas é um livro e um filme emocionante e que vale a pena conhecer. E por último, mas não menos importante, eu quero indicar uma série para vocês que eu já venho indicando aí nos últimos tempos, né? Acho que desde que eu li o primeiro livro dessa série. É uma série de ficção de cura, que foi uma das primeiras a chegar aqui no Brasil e ia fazer um sucesso, assim, estrondoso quando chegou, faz até hoje. Ela já tem 4 volumes, mas são livros rápidos, são livros que até poderiam ser lidos fora de ordem, mas você vai acabar perdendo alguns detalhes, então o ideal é ler na ordem, que é a série de Antes que o Café Esfrie. Eu já indiquei, acho que até num vlog de leitura recente, que eu fiz a leitura do 3º e do 4º, que o 4º foi um lançamento, né, nos últimos meses, aí 2 meses, e eu gostei bastante. Eu gosto muito da jornada desse café. A gente vai ter ali um cafezinho onde as pessoas podem viajar no tempo. Então tem que seguir algumas regras, né? As pessoas ali, os funcionários do café vão explicando para essas pessoas que vão passando que elas têm que seguir algumas regras e normalmente cada livro, né, do 1 ao 4 vai trazer aí 4 histórias diferentes ali com protagonistas diferentes, que esses protagonistas vão voltar no tempo ou vão para o futuro por algum motivo, para reencontrar, para tentar encontrar alguém, para falar alguma coisa que deixou de falar, para pedir alguma desculpa. Então a gente vai conhecendo bem a fundo a história desses visitantes ali do café. Por que eu falo que não dá para ler fora de ordem? Apesar de cada livro trazer 4 histórias diferentes, a gente vai ter muito sobre a jornada dos funcionários do café, sobre o café, sobre a evolução e o crescimento desses personagens. Muitos desses personagens que vão ter capítulos próprios, né, que eles vão voltar para o passado, viajar no tempo, assim, eles acabam aparecendo como personagens secundários em outras histórias. Então a gente vai ter nomes ali repetidos em algumas histórias, sabe? Então a gente vai conhecer um pouco mais sobre eles e sobre a rotina e sobre o café e sobre a história do café, enfim. É muito legal se você procura uma leitura rápida. E esse é um livro que eu acho que pelo menos uma história, sabe, dessa série vai te tocar, você vai se identificar, você vai ter alguém da sua família, ou você vai se lembrar de algum amigo, ou você vai se lembrar, enfim, de você mesmo, alguma situação que você vivenciou e que você gostaria de ter feito diferente, você gostaria de ter falado, que você gostaria, enfim. Todo mundo tem aquela situação, alguma decisão que tomou na vida que depois fala assim, nossa, se eu tivesse feito diferente, ou se eu tivesse falado tudo que eu tinha que ter falado, enfim, como que estariam as coisas, e aí a gente vai falar bastante sobre isso, sabe? Sobre esses arrependimentos, sobre essas decisões que a gente toma, sobre perdão, sobre luto, sobre... Enfim, ele traz muito sobre cada coisa, assim, sabe? Que cada sentimento diferente que você pode imaginar, porque cada história, como eu falei, cada protagonista vai ter o seu motivo para estar viajando no tempo, então você vai se identificar pelo menos com algum, sabe? Então fica aí a indicação para vocês também de uma leitura de ficção de cura que tem feito bastante sucesso aí no Brasil. Eles são super rapidinhos de ler, são todos curtinhos, então eu acho que vale a pena conhecer. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado das indicações de hoje. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, de me seguir nas redes sociais, todos os links vão estar aqui embaixo. A gente se vê no próximo vídeo e até mais!